Amém. Louvamos ao Senhor pela sua providência divina, por uma iniciativa dos jovens de Sobradinho, e acabou resultando nessa conferência. Amém. Aleluia. E não tinha, intenção, mas graças a Deus que Ele preparou isso tudo, Então, nosso encargo é passar a palavra atual do Senhor, porque nós cremos que a presente verdade, ela tem por objetivo fazer a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. E nós confiamos que a própria palavra faz a obra. Portanto, a nossa incumbência aqui é tentar passar o encargo do Espírito, que ultimamente o Senhor tem falado conosco. E nós então, começamos ontem à noite lá em Sobradinho, o Espírito nos incomodou a tal maneira que nós não falamos aquilo que havia previsto. Por quê? Porque na semana passada, em Florianópolis, o Mondong voltou a insistir no ponto em que o nosso verdadeiro problema é a nossa vida da alma. E principalmente o lado bom da nossa vida da alma, ele nos engana, ele nos ilude. Muitas vezes pensamos que estamos servindo a Deus no Espírito, no entanto, é o nosso lado bom da alma. E também chegamos na semana 7 do primeiro volume do Alimento Diário, onde, de novo, na segunda-feira, não sei se vocês têm aí em mãos, na segunda-feira, na página 110, na quinta linha, se quisermos conquistar a boa terra, como fez Josué, precisamos perceber que nosso principal adversário não é exterior, como eram os gigantes daquela época. Hoje, nosso maior inimigo para conquistar Cristo está dentro de nós, é nossa vida da alma. E também sexta-feira da semana 7, na página 119, o último parágrafo, precisamos levar os nossos filhos a conhecer, amar e servir ao Senhor na igreja. Desde muito jovens, devemos instruí-los para que percebam que nosso grande problema é a vida da alma. Irmãos, isso me incomodou tanto que até mesmo nos minutos antes de começar a mensagem, eu não sabia o que falar. Aí eu falei para os irmãos que eu vou ter que obedecer ao Espírito. O título que dei para eles vai ficar meio de escanteio. E eu falei a respeito de negar a vida da alma. Irmãos, realmente é a nossa grande necessidade. Senhor Jesus. E nós somos bem-aventurados. Nós estamos no último ministério. Esse ministério vai permanecer até a volta do Senhor. E esse ministério vai trazer o Senhor de volta. Irmãos, e nós estamos envolvidos nisso. Watchman Nee, numa revista O Cristão, primeiro volume, que ele publicou em 1925, ele disse algo a respeito do ministério de João. Ele disse o seguinte, que tanto o ministério de Paulo como o ministério de Pedro, ele diz assim, João
Sabemos que Pedro e Paulo foram dois homens escolhidos de Deus para a edificação da igreja. João não mencionou muito a respeito da grande verdade sobre a igreja no seu evangelho e nas epístolas. Eu vou pular para ganhar tempo. Ele diz assim: podemos provar pela Bíblia que Pedro e Paulo são ministros respectivamente da circuncisão e da incircuncisão. Pedro e os 11 apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eles continuaram a obra do Senhor, ajuntando na igreja as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo foi escolhido e chamado pelo Senhor para desvendar o princípio da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura debaixo do céu. Colossenses 1. Ele foi quem estabeleceu esta fundação. A maior parte da obra de Pedro era limitada aos judeus. Ele nos considera como peregrinos da nossa jornada celestial para obter a herança celestial. A obra de Paulo foi especificamente focada sobre os gentios. Ele mostrou-nos que a nossa posição é nos céus e que qualquer herança que pertence a Cristo pertence também a nós. Presta atenção agora, ele diz assim: há verdades dispensacionais no Novo Testamento. Isto é, Deus lida com os homens de acordo com as dispensações. Em diferentes dispensações, Deus tem diferentes maneiras de lidar com os homens e diferentes e importantes verdades para eles. Que é uma dispensação? Que significa aqui essa palavra dispensações? Em diferentes dispensações, quer dizer, em diferentes épocas, em diferentes períodos de tempo, Deus, ele tem diferentes maneiras de lidar com os homens. Ele então dispensa diferentes e importantes verdades para eles naquela época. A obra de João é muito diferente. Ele não fala a respeito da doutrina de dispensação. No seu evangelho, não menciona a ascensão de Jesus. Nas suas epístolas, ele não destaca a posição dos santos nos céus, ele fala somente na encarnação do Senhor Jesus e a sua descida do céu para a terra. Para ele, o Senhor Jesus é a vida eterna. Para ele, o Senhor Jesus é a vida eterna. No Evangelho, ele explica o nascimento por meio da vida eterna, e nas suas epístolas ele explica o caráter da vida eterna. Não sei se vocês entenderam, mas vou continuar explicando depois. Continuar lendo, depois eu explico. Após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, houve uma mudança de dispensação. A igreja judaica, que foi formada no dia de Pentecostes, terminou. Na verdade, ela havia terminado muito antes, mas não fora anunciado oficialmente até então. A fé cristã e o judaísmo foram completamente separados depois disso. Os cristãos tinham que sair do acampamento judaico. E a igreja estabelecida por Pedro entre os judeus fracassara. Cristo não podia mais levar a cabo a sua autoridade no meio deles. Isso era verdade não somente entre os judeus, mas o era também entre os gentios. As igrejas estabelecidas pelo Senhor por meio de Paulo entre os gentios tinham também caído e não podiam herdar a herança abandonada pelos filhos de Israel. Paulo disse: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Todos os da Ásia, incluindo a igreja em Éfeso, me abandonaram. 2 Timóteo 1,15. Mesmo aqueles que conheciam tão bem a verdade sobre a igreja, não foram capazes de permanecer na fé. Na verdade, a apostasia já havia começado naquele tempo. O mistério da iniquidade já estava operando. Tanto a obra de Pedro como a obra de Paulo passaram por uma mudança dispensacional. Porém, a obra de João não envolve a questão de dispensação. Ele declarou somente que o Senhor Jesus é a vida eterna. Essa vida eterna nunca muda. A dispensação muda, as pessoas mudam.
As coisas mudam, a vida eterna, seja no Senhor Jesus, seja nos crentes, nunca mudará. Apesar da igreja degradada, está a ponto de ser vomitada pela boca do Senhor, mas o Senhor permanece imutável. A obra de João continua após Pedro e Paulo e preenche a lacuna deles. O período de João liga a primeira vinda de Cristo à segunda vinda. Ele trabalha entre essas duas vindas, ele prega a pessoa de Cristo e a vida eterna. Vou explicar um pouco. Encurtando a história, nós vimos que o Senhor usou Pedro para levantar a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. E nós sabemos, falamos um pouco em Sobradinho, quem quiser ouvir um pouco mais detalhadamente, podem ouvir, né? Eu acho que, não sei se está por meio de CD. E o Senhor usou a Pedro naquele dia em que, no dia do Pentecostes, ele usou os 120 galileus, e os 120 galileus iletrados conseguiram abalar Jerusalém. Irmãos, esse início eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos abrir um parênteses sobre isso. Irmãos, Deus, Ele não usa os poderosos da terra. 1 Coríntios 1, Paulo fala que Deus não tem chamado, Ele pediu para verificar que não há muitos poderosos entre nós. Não há muitos sábios entre nós. Não há muitos de nobre nascimento. Mas Deus, Ele chamou as coisas loucas desse mundo. Ele chamou as coisas fracas desse mundo. Ele chamou as coisas desprezadas. E as que não são, para o quê? Envergonhar as que são. Né? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Em outras palavras, Satanás, ele usa os poderosos desse século. Ele usa as pessoas que têm influência na sociedade. Ele despreza os que não são. Ele usa os de nobre nascimento. Mas o Senhor não. Nosso Senhor Jesus, nosso Deus, Ele usa os 120 galileus. Ele usou os 120 galileus. E os 120 galileus em Jerusalém, irmãos, é como, desculpe me dizer, é como um filme dizendo, né, um caipira em Nova York. Que eles podem fazer numa cidade intelectual, numa cidade cheia de cultura, cheia de pessoas conhecedoras das leis, não é isso? Conhecedoras de toda a cultura judaica? Quem são eles? O que eles vão fazer? O que eles podem influenciar a cidade? Mas, irmãos, quando essas 120 pessoas, galileus incultos, se juntaram para orar, o Espírito pôde fazer alguma coisa. Não há muitos de nobre nascimento entre nós, há? Não há muitos poderosos entre nós. Não há muitos sábios desse século. Mas, irmãos, se nós nos juntarmos para orar, se nós nos consagrarmos para o Senhor, o Espírito pode fazer a sua obra. Não é? Então, graças a Deus pela igreja de Jerusalém que foi levantada. E naquela situação, Pedro levantou-se, porque estavam atônitos os judeus. Como pode nós ouvirmos cada um falar em nossa língua materna, nós que viemos de tais e tais e tais lugares, e esses galileus que são incultos, de repente estão falando nosso idioma e falando das grandezas de Deus para nós. E alguns então zombaram. Não, eles estão embriagados. E Pedro levantou-se com os 11, mostrou que aquilo estava já predito no profeta Joel, que um dia Deus iria derramar sobre toda a carne o seu Espírito. E eles viram o que estava já profetizado, mas aquilo não era o mais importante, aquilo era apenas para que quebrasse toda a incredulidade. E o que é mais importante é que para serem salvos, eles precisavam invocar o nome do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, aqueles 120 galileus simples deram o quê? Terreno, lugar para o Espírito poder trabalhar. Por quê? Porque eles oravam, invocavam o nome do Senhor, estavam no Espírito, e o Espírito naquele dia alcançou 3.000 homens. Somando as mulheres e outras idades, deviam dar mais de 6.000 pessoas que foram batizadas, invocando o nome do Senhor. Irmãos, foi ou não foi um grande acontecimento? Quem é que fez isso? É o Espírito. E o Espírito hoje continua querendo fazer esse trabalho. E logo em seguida, eles então vendiam, cada um a sua propriedade, os seus bens, o seu patrimônio, e depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Eles se desvincularam totalmente desse mundo. Tudo aquilo que os arraigava, eles se soltaram. Para quê? Para viver uma vida em comum junto com os irmãos, para levar esse evangelho adiante. E essa era a situação daquele tempo onde nós lemos aqui, não é? Esse capítulo 2, versículo 41, que diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, essa foi a igreja primitiva, aquela primeira situação da vida da igreja, onde aqueles 120 galileus simples estavam no Espírito, invocavam o nome do Senhor, ruminavam a palavra do Senhor. Irmãos, conseguiram produzir essa maravilhosa vida da igreja. E eles reuniam todos os dias. Há quem entre nós acha que nós temos muitas reuniões, mas eles reuniam todos os dias e todo momento estavam reunidos. Na semana passada, estavam almoçando, eu vou falar o nome porque vocês saiu do meio de vocês, o irmão Yudeu. O irmão Yudeu, ele me disse o seguinte, falou: Pedro, você sabe que tem um posto de gasolina aqui que eu ponho combustível. E eu encontro sempre com um frentista que ele é cristão. E sempre tem um pouco de comunhão com ele. E de repente ele sumiu por um tempo e agora voltou. Eu perguntei para ele: onde você estava? Ele disse: eu fiz algum trabalho na área administrativa e ganhei alguns dias de licença. Por isso que eu aproveitei esses dias de licença, fui fazer vigília da minha igreja. Aí o Yudeu perguntou para ele: essa vigília é de que horas a que horas? Ele disse: essa vigília é da meia-noite às 5 da manhã. Mas quantos dias por semana? Uma vez, duas vezes? Ele falou: todos os dias. São pessoas que fazem vigília, depois vão no outro dia trabalhar normalmente. E quantas pessoas estão participando dessa vigília? 500 pessoas. Você pode ter várias reações, dizer que eles são religiosos, né? Eles fazem aquilo ali por nada, e não vai dar certo. Irmãos, mas a dedicação, o coração deles, irmãos, talvez nos falte. Nós temos uma reunião de oração por semana, e muitas vezes nós não vamos para a reunião. E achamos que tem muitas reuniões. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, falei para os irmãos de São Paulo: precisamos nos arrepender.
Nós precisamos voltar para essa situação do início da igreja, onde eles reuniam todos os dias, estavam juntos todos os dias. E não só eles estavam juntos, eles tinham contato com o público, com o povo, e contavam com a simpatia do povo. Irmão, nós não podemos nos isolar e viver reclusos da sociedade. Nós precisamos ter contato com a sociedade. Nós precisamos abrir-nos a nossa palavra, nossa pessoa, nosso coração, para que o público possa ter acesso até nós, até a nossa palavra. O jornal Árvore da Vida, que os irmãos estão promovendo aqui, irmãos, é um canal para isso. O SEAP é um meio para isso. Os colportores é meio para isso, não é? E agora a vida da igreja normal, de cada igreja aqui, irmãos, de cada local de reuniões, precisa atentar também para isso. Nós precisamos abrir-nos para que o público tenha acesso a nós. E não só 2 vezes por semana, mas todos os dias nós devemos estar abertos para eles. Como? Não vou explicar daqui a pouco. Assim foi a vida da igreja daquele tempo. Irmãos, eu creio que o que o Senhor precisa ganhar hoje é essa vida da igreja ainda intensificada. Não só desse jeito, mas precisa intensificar mais. Por isso, irmãos, essa palavra veio para nos tirar da comodidade. Você está disposto? Quem sabe esse tempo todo da vida da igreja tenha nos dado um pouco de comodidade. Porque tudo é religião, tudo é conceito, e nós ficamos tão livres da religião, também tão livres de compromisso com o Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos nos dar mais para o Senhor. Nos dar todos os dias para o Senhor. Claro que eu não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar, mas irmãos, precisamos ter esse coração. Também não precisa vender suas propriedades para trazer aqui para os irmãos. Não, mas a sua propriedade, você tem que ter em mente que não é sua. O seu patrimônio, os seus bens, não são apenas para você aumentar o seu conforto de vida. Não, é para o Senhor. Se o Senhor te deu, é para o seu reino. É para avanço do evangelho do reino. Irmãos, essa postura nós precisamos ter. Se alguns já têm, graças a Deus. Se outros não têm, vamos ajudar todos a terem essa postura. Se não, irmãos, nós vamos falar em conquistar a terra. Imagine, Josué precisa de um exército concentrado, não é isso? Dedicado, único e exclusivamente para a guerra. E nós temos um exército que está preocupado com muitas coisas, acomodado. Irmãos, não vamos ganhar a guerra nunca. Por isso, irmão, nós precisamos de um exército. O Senhor precisa levantar um exército. Depois dessas palavras, o Senhor precisa levantar um exército aqui, entre nós, irmão, totalmente dedicado ao Senhor. Exclusivamente dedicado ao Senhor. Você quer se alistar? Senhor Jesus. Vocês sabem que o mundo trabalha sério para o reino do mundo. Não é? Todas as coisas, as mudanças estão correndo muito rapidamente. A moral está se invertendo. Os padrões e costumes antigos estão sendo derrubados. E o palco já está sendo quase preparado, pronto já, para surgir o homem da iniquidade. Não é? Uma revista semanal da semana passada falou sobre a questão dos jovens assumirem a ser gay. Uma forma tão natural, como se fosse a coisa mais natural desse mundo. Irmãos, as coisas estão acontecendo de uma forma rápida e debaixo da nossa barba e nós não estamos percebendo. Nós ainda estamos preocupados com nossas coisas. Não sei se você sabe que existem muitas sociedades ocultas trabalhando para o surgimento do homem da iniquidade. Muitos poderosos estão
nessas sociedades. Existem pessoas com poder, com dinheiro, estão envolvidos nisso. Porque Satanás, nós falamos hoje de manhã em Sobradinho, que o Satanás consegue seus ministros trabalhando com todas as forças, porque ele trabalha barganhando, prometendo-lhes dinheiro e poder. E o homem se mata pelo dinheiro, ou não se mata? O pai e filho até podem se matarem mutuamente por causa do dinheiro. E pelo poder então, hein? Vocês veem todo o palco montado aí, não é isso? A luta pelo poder, a luta pelo dinheiro. Então eles estão trabalhando muito rapidamente e com toda a seriedade. E do lado do Senhor, quem são os ministros? Somos nós. Não somos poderosos. Não somos influentes na sociedade. Mas o Senhor quer contar conosco. Justamente nós, Ele quer contar. Mas se nós estamos acomodados, o que o Senhor pode fazer? Por isso, irmãos, o Senhor precisa nos despertar. Precisa nos acordar. Sair do Egito para conquistar a terra. Senhor Jesus. É uma palavra de parênteses, tá? Vou voltar para o assunto. Então essa igreja em Jerusalém que foi levantada, maravilhosamente bem, logo depois surgiu 5.000 homens sendo batizados. Então havia já na igreja praticamente 20.000 pessoas. Depois levantou-se uma perseguição com o discurso de Estevão, e muitíssimos sacerdotes também entraram para a igreja. Irmãos, aí, a partir daí, pararam de invocar o nome do Senhor por causa da perseguição, e o judaísmo entrou na igreja. Eles acabaram destruindo a igreja em Jerusalém. Por isso, na palavra de Watchman, antes mesmo do ano 70, a igreja de Jerusalém já estava destruída. E, graças a Deus, nesse meio tempo, Deus levantou a Paulo. Paulo, que perseguia os que invocavam o nome do Senhor, todavia, ele encontrou-se com o Senhor no caminho para Damasco e foi capturado pelo Senhor. Passou de um perseguidor dos que invocam o Senhor a um invocador do nome do Senhor. Onde quer que ele ia, ele pregava o evangelho, ajudava as pessoas a invocarem o nome do Senhor. Ele passou a ajudar a viver no Espírito e aprender a viver no Espírito. Isso nós vimos na sua primeira viagem, principalmente na segunda viagem. Era alguém que vivia no Espírito e era sensível ao Espírito. Mas não sabemos o que aconteceu no final da segunda viagem. Antes de ir para Antioquia, ele passou por Jerusalém. E aí mudou de postura na sua terceira viagem. Ele queria ir de todo jeito para Jerusalém. E apesar do Espírito Santo usar os irmãos para adverti-lo para não ir, ele quis ir. E no fim, vocês sabem, quase que foi morto. E Deus não permitiu que ele fosse morto, porque Deus ainda queria usá-lo para escrever as cartas, as epístolas que estavam para escrever. Mas o ministério dele de cuidar das igrejas estava terminado. E lá mesmo, na prisão romana, ele escreveu ao Timóteo, na 2 Timóteo, todos os da Ásia me abandonaram. Irmãos, que situação triste de um ministério tão glorioso como o de Paulo. Então fica aí a nossa pergunta, por quê? Por que o ministério de Pedro, de edificar as igrejas, terminou assim? Por que o ministério de Paulo foi tão glorioso, o Senhor usou tanto a ele, terminou desse jeito? Esse texto de Watchman explica. É porque, irmãos, Deus, de acordo com a necessidade de levantar a igreja, edificar a igreja, Ele encarregou aos seus ministros de revelarem as verdades dispensacionais para atender aquela necessidade dispensacional. Não sei se os irmãos perceberam aqui, são as verdades para aquela época, para a necessidade daquela época. Portanto, são o quê? São palavras dispensacionais, isto é, temporais, é para aquela necessidade. Então, irmãos, o que precisava, o que estava faltando, qual era o furo na rede
que Deus precisou preservar João por 20 anos na ilha de Pátimos e amadurecer o velho João para que ele pudesse ver tudo isso e depois remendar a rede. Irmão, o que é que estava faltando? Qual era o furo? Irmão, sabe qual é o furo? O furo é o seguinte: e por meio das verdades dispensacionais que o Senhor estava dando por meio de Pedro e de Paulo, para atender a necessidade daquela situação, o que precisava se produzir era a vida eterna. Por meio das verdades dispensacionais, o produto final tinha que ser vida eterna. Se você e eu ficarmos só nas verdades dispensacionais, temporais, irmãos, sem produzir a vida eterna, fica ali um furo que um dia vai vazar tudo. Aí João, a obra de João, não envolve a questão de dispensação. Agora eu vou ler, vocês vão entender. Ele declarou somente que o Senhor Jesus é a vida eterna. E essa vida eterna não muda. O período de João liga a primeira vinda de Cristo à segunda vinda. Ele trabalha entre essas duas vindas. Ele prega a pessoa de Cristo e a vida eterna. O que é a pessoa de Cristo? O que é a pessoa de Cristo? O Senhor Jesus está aqui ou não está aqui? Mas não está aqui em forma, não está aqui em carne. Mas Ele está aqui em Espírito. Ele se tornou o Espírito. Irmãos, aqui fala, Ele prega a pessoa de Cristo, que hoje é o Espírito. E Ele prega a vida eterna, que é vida. Portanto, irmão, João prega o Espírito e a vida. Nós lemos em Sobradinho, João capítulo 5. Acho que nessa hora é bom ler. João capítulo 5. Senhor Jesus. Versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então nós temos aqui 3 itens. As Escrituras, nós temos a vida eterna, nós temos o Senhor Jesus. Os judeus examinavam as Escrituras, porque imaginavam que nas Escrituras estão a vida eterna. Mas as Escrituras testificam de uma pessoa viva. Não são as Escrituras em si que vai te dar vida. Porque as Escrituras testificam de uma pessoa. E você tem que ir para essa pessoa. Em outras palavras, as Escrituras aqui, irmão, nós vamos entender aqui com as verdades. Na nossa linguagem, são as verdades. As verdades, se você ficar aqui no plano da verdade, examinando as verdades, aprofundando-se nas verdades, no conhecimento das verdades, estudando, examinando, irmãos, pensando que por conhecer as verdades, você cresceu em vida. Irmãos, isso tem enganado a muita gente. Pessoas que sabem pregar, pessoas eloquentes, que entre nós tem uma mente boa para estudar as verdades entre nós. Sabem muito. Você fala de um assunto, ele já sabe explicar toda a Bíblia para você, todas as verdades que nós aprendemos da restauração, ele sabe tudo. E dá uma impressão de que ele é um homem crescido, ele é um homem maduro. Irmãos, é uma falsa impressão. Porque o homem pensa que tem. Mas, irmãos, quem é que realmente nos dá vida? Não são as verdades em si. Essas verdades testificam de uma pessoa viva.
Nós precisamos até o Senhor Jesus, que hoje é o Espírito. Se você vai para a Escritura, vai para as verdades, com o intuito de ir até uma pessoa viva, é o Senhor Jesus, o Espírito é o que dá a vida. Não tem como você, pelo fato de ter as verdades, você ter a vida. Você precisa ir até o Senhor Jesus. Irmãos, é isso que João ensina. João não se preocupa muito em falar da grande verdade sobre a igreja. Ele leva você para a vida. Por que leva você para a vida? Ele leva você para uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus, é o Espírito. E quando você tem contato com essa pessoa, você tem vida. João capítulo 6, 63, como fala? Aí fica claro. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso que o ministério de João vai permanecer até a volta do Senhor. Porque esse ministério lida não com assuntos dispensacionais, lida não com assuntos temporais, ele lida com item eterno. Ele lida com a vida eterna, ele lida com o Espírito, o Senhor Jesus, que é eterno. Irmãos, entenderam? Por que o Senhor, nesses anos todos, nós passamos anos atribulados, passamos anos mal compreendidos pelas pessoas, passamos anos numa transição que nós mesmos não entendíamos. Graças a Deus que pouco a pouco a nossa ficha foi caindo, né? A sua ficha já caiu ou não? Muitos nos criticam, muitos falam mal, achando que nós não entendíamos a verdade, nós não dávamos atenção para o conhecimento. Irmãos, na verdade o Senhor quer nos levar para o ministério do Espírito e da vida. Eu me sinto, irmãos, um privilegiado. Eu me sinto um bem-aventurado, assim como todos vocês. Nós nascemos nessa era, estamos nessa geração, no meio, irmãos, de uma tendência e inclinação a cairmos no conhecimento. Deus nos salvou. Eu estava propenso para cair nisso. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim. E aqui estou no meio de vocês, desfrutando do Espírito e da vida. Senhor Jesus. Por isso que o ministério de João não vai terminar, porque ele é eterno, ele trata de um assunto eterno. Ó Senhor Jesus. Aí o Watchman continua, aquela história de João 21, né? Por isso que, eu vou dizer o seguinte, por isso que João, ele escreve o seu evangelho e as suas epístolas de uma maneira tão peculiar. Ele só se preocupa com o Senhor Jesus e a vida eterna. Não é verdade? São todos os assuntos de vida e do Espírito que nos outros 3 evangelhos deixaram de registrar, ele se preocupou em registrar. Um dos assuntos importantes, o primeiro item, são muitos assuntos, mas eu só mencionar 2 itens principais no Evangelho de João. Primeiro item é o João capítulo 19, né? Vocês sabem disso. João capítulo 19, quando todos viram o sangue sair do lado de Jesus, ele viu alguma coisa a mais. 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que isto viu, testificou. Quer dizer, ele foi o único que, dentre os que escreveram o Evangelho, ele foi o único que viu água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho.
E Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Por que a água é tão importante? O sangue é para a nossa redenção e perdão dos pecados, Deus podendo nos justificar. Mas, irmãos, a água é importante porque o desejo de Deus é, por meio da redenção, dispensar sua vida para nós. A água simboliza a vida eterna, a vida de Deus. Por isso lá em João 4, ele registra, não é, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele disse: se você beber dessa água, tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, essa água aqui, de João 19, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. E para Nicodemos ele disse: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, a água é ou não é importante? Porque a água simboliza a vida que Deus quer nos dispensar. E ninguém mencionou sobre isso. E em João 21 é outro item, irmãos, que é de crucial importância. João 21 tem um pano de fundo. Esse pano de fundo é que Pedro, depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, esteve com eles, mas o Senhor não estava mais com eles na presença visível. E Pedro então de repente se viu diante de um problema. O que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou viver amanhã? Aí ele disse para os discípulos do Senhor Jesus, ele falou: eu vou pescar. Eu vou dar um jeito de arrumar alguma coisa, algum dinheiro para eu poder viver. Eu vou pescar. E os outros 6 falaram: nós vamos com você. Irmãos, parece uma coisa pequena, mas ele estava jogando fora tudo que o Senhor Jesus havia feito e confiado neles, aperfeiçoado eles até naquele tempo, juntado eles para dar continuidade à obra que o Senhor Jesus começou. E agora ele contava com a liderança de Pedro e Pedro liderou para pescar, por causa da necessidade do seu sustento. Irmãos, naquela noite pescaram e não pegaram nada. Você já foi numa pescaria onde você pesca e não pega nada? Eu já fui a várias, porque eu não entendo nada de pescaria. Mas Pedro e os 6, eles eram especialistas, eles eram pescadores, mas eles não pegaram nada. Aí de repente veio o Senhor lá da praia, perguntou: vocês pegaram alguma coisa? É isso, né? Vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa de comer? Eles falaram: não. Então o Senhor Jesus disse: lança a rede do lado direito do barco. Eles lançaram, né? E não podiam puxar porque tão pesado que estava. E nessa hora João falou para Pedro: é o Senhor. Aí Pedro então cingiu a sua roupa, caiu na água, foi nadando até o Senhor. Irmãos, aí os outros discípulos vieram puxando a rede com o barco até a margem. E ali estava o Senhor Jesus com o quê, hein? Versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Irmãos, embora o Senhor Jesus falou para eles trazerem um peixe, mas o Senhor Jesus já tinha preparado pão e peixe para eles. Em outras palavras, irmãos, se você for fiel na minha incumbência, no ministério que eu te dei, o seu sustento eu cuido de você. Eu supro. Se você se preocupar em perder tempo para buscar o sustento, você não vai achar nada. Mas se você der continuidade à minha obra, eu já preparei aqui para você o pão e o peixe. Bom, diante dessa situação, o Senhor Jesus fez uma pergunta. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que são estes outros? Esses outros são o barco, as redes, a sua habilidade de pescar, a sua profissão, não é isso? A sua capacidade de ganhar dinheiro para o seu viver.
Irmãos, que são estes outros para você? O Senhor falou, amas-me mais do que estes outros? Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor falou, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, nós gostamos, principalmente jovens, eu era jovem, eu cantava muito hinos de amor. Quando não estava bem, quando estava meio assim, desanimado, eu gostava de cantar músicas sobre amor ao Senhor e parece que me revigorava. Ó Senhor Jesus, eu te amo. Né? Não é assim também com você? A gente gosta de cantar hinos de amor e depois eu ficava declarando amor pelo Senhor. Senhor Jesus, eu te amo, Senhor Jesus. Mas você sabe que o Senhor Jesus não acredita muito nesse tipo de promessa de amor. Ele quer uma coisa mais prática. Quando você fala que ama o Senhor, Ele fala, apacenta os meus cordeiros. O amor do Senhor, amor ao Senhor, deve resultar em algo prático. Que algo prático? Em cuidar do rebanho dele. Em se preocupar com o rebanho dele. Não é? Pela segunda vez perguntou a Pedro, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, não deixe as coisas desse mundo, estes outros, que é o nosso dinheiro, nosso conforto, nossa capacidade, não é? De fazer concurso público aqui, né? Estou falando aqui em Brasília, né? E ganhar muito dinheiro. Irmãos, não deixe essas coisas apagar-nos para o Senhor. Porque Satanás, ele tem 1000 maneiras de nos tirar do combate. E uma das maneiras é nos subornar com dinheiro. Nos subornar com os prazeres dessa terra. Nos subornar com o conforto da vida. E nos subornar com muito dinheiro, promessa de muito dinheiro, e nos ocupar todo o tempo. Não sobra tempo para o Senhor. Irmãos, o Senhor precisa de nós para apacentar os cordeiros. Precisa de nós para pastorear as ovelhas. Ele precisa de nós para apacentar as ovelhas. Irmãos, nessa noite, vamos avaliar diante do Senhor como está o nosso coração. Aí tornou a perguntar pela terceira vez o Senhor a Pedro. Pedro se entristeceu. Ele sabia que a credibilidade dele diante do Senhor estava baixa. Então o Senhor, ele se entristeceu, falou para o Senhor, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Ó Senhor Jesus. O que nos faz, irmãos, de servir ao Senhor, nos dá para o Senhor? É o amor. A vida eterna produz o amor. Nós estamos buscando o Senhor e o Senhor nos dá vida. E a vida de Deus nos dá a natureza de Deus, nos traz a natureza de Deus. E a natureza de Deus é o amor. Deus é amor. Amor a Deus tem que ser traduzido em amor aos homens. Porque Deus ama os homens. Irmãos, esse deve ser o nosso alvo. Satanás, ele suborna os poderosos dessa terra por amor ao dinheiro e poder. Eles trabalham para ele dia e noite. Mas do lado do Senhor, ele não nos suborna. Hoje de manhã nós falamos sobre o quê? Nós não estamos aqui, né? Nós somos Jó, lembra do Jó? Porque quando Deus elogiou Jó diante de Satanás, Satanás disse, claro, você lhe abençoa tudo, você dá todos os benefícios para ele, ele tem dinheiro, tem riqueza, e ele tem filhos bonitos e família bonita, claro que ele vai louvar você, vai temer a você. Tira-lhe essas coisas. Então o Senhor falou, tá bom, tira, só não lhe toca, né, na sua pessoa. Então tirou-lhe tudo e Jó continuava íntegro, né, temente a Deus e se desviava do mal. Aí voltou de novo,
né, Deus elogiando a Jó, Satanás falou, claro, você não tocou na sua pele, toca nos seus ossos, toca na sua carne, você vai ver que ele vai blasfemar contra você. Sabe por que eu digo isso? Porque Satanás, ele é o rei do comércio. E na multiplicação do comércio é que entrou a iniquidade nele. Ele é homem do comércio, ele é homem da barganha. Ele quer barganhar com você também. Ele quer te dar dinheiro, quer te dar poder, e para você ficar inutilizado para o Senhor. Irmãos, nós não servimos ao Senhor pela barganha. Nós não servimos ao Senhor pelos benefícios que Ele nos dá. Se um dia o Senhor tirar os benefícios materiais, irmãos, nós servimos o Senhor igualmente. Porque nós servimos pelo amor. E esse amor vem pela vida. Eu estou aqui, você está aqui, é porque nós amamos ao Senhor. Não é pelo benefício que nos dá. Satanás, ele suborna. Os homens desse mundo, eles só querem benefícios nos seus negócios. Se Satanás lhe der promessa de que o seu negócio vai prosperar, vai ganhar muito dinheiro e muito poder, essa pessoa trabalha, morre por isso. Irmãos, mas não é assim conosco. Nós amamos ao Senhor. A quem não havendo visto, a mais. Pela fé. Amamos ao Senhor. Bom, amar ao Senhor traduz-se em apacentar, pastorear os cordeiros e as ovelhas. Depois disso, o Senhor falou assim para Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Isso quer dizer, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Irmãos, de um lado era uma profecia sobre a morte de Pedro, mas por outro lado, irmãos, também uma palavra para dizer, irmãos, quando nós éramos mais jovens, mais imaturos, nós fazíamos o que vinha na nossa cabeça. O que nós queríamos fazer, nós fazíamos. Mas com o tempo, irmão, nós estamos aprendendo a nos coordenar com os irmãos. Não é? Antes, deixa comigo, que eu sei fazer. Mas agora, eu busco comunhão. Eu busco coordenação. Eu não sei fazer nada por mim mesmo. Eu preciso do corpo. Eu preciso dos irmãos. Irmãos, é isso que quer dizer isso. Logo depois disso, Pedro, voltando-se, e viu a João. E perguntou ao Senhor Jesus: e quanto a este? Alguém vai me cingir, levar para onde não quero? E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Irmãos, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Olha só, João teve que se explicar. Olha, eu não vou ser imortal não. Eu vou morrer, Tanto é que eu estou velho, mas vou morrer. Mas Senhor Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que quer dizer isso, irmãos? O Senhor quer dizer que o ministério de João vai permanecer até a minha volta. Porque é um ministério que lida com o Espírito e com a vida. É bom ou não é bom isso? E você e eu estamos envolvidos nisso. Que bom. Aleluia! Agora vem um problema. Por isso que hoje de manhã, ontem à noite, hoje de manhã nós falamos. Nossa vida precisa crescer. Precisamos receber mais a vida de Deus, fazer a nossa vida espiritual crescer. Mas para a nossa vida crescer, nós temos um problema muito sério. E esse problema, irmãos, é a nossa vida da alma. Se nós não resolvemos isso, não tem como o Senhor nos usar.
Se não resolvermos isso, não tem como a vida de Deus crescer em nós, porque a vida de Deus não encontra espaço para crescer, a nossa alma está toda cheia de si mesma, toda cheia do seu ego, toda cheia da vida da alma, não tem espaço para a vida de Deus entrar em nós e crescer. Estamos cheios de nossos próprios conceitos, estamos cheios de nossas próprias opiniões, estamos cheios de nossas próprias vontades e decisões e determinações. Onde Deus pode entrar em nós e encontrar espaço? Irmãos, estamos ou não estamos desse jeito? Graças a Deus que o Espírito vem nos revelando ultimamente. Precisamos nos esvaziar, para que a vida de Deus tenha espaço, encontre espaço, para Deus poder crescer em nós e poder governar-nos e reinar em nós. Aí nós gastamos 2 dias, ontem à noite e hoje de manhã, para tratar principalmente do lado bom da nossa vida da alma. Porque o lado mal não tem problema você identificar rapidamente, não é isso? Se eu perguntar aqui, quem aqui, não precisa levantar a mão, quem aqui ainda bate na esposa? Hein? Você vai ficar até aqui, está brincando, que negócio é esse? Tal. Mas de repente alguém ainda bate na esposa. Irmãos, eu não preciso falar muito sobre isso, porque quem bate na esposa sabe que não está certo, não é isso? Não preciso me preocupar muito com isso, né? Mas irmãos, eu preciso me preocupar com aquele que trata bem, mas um homem natural. Irmãos, todos nós nos arrependemos quando perde a calma com a esposa. Puxa vida, Senhor Jesus, hoje fiquei nervoso com a minha esposa, fiquei irritado, Senhor Jesus. Puxa, eu falei eu não devia, eu gritei com a minha esposa, Senhor Jesus, me perdoa. Irmãos, isso é muito bom, não é? Porque nem isso nós fazemos às vezes. Porque eu fiquei bravo com ela porque ela fez isso comigo. E ainda tentando justificar. Irmãos, mas quando eu faço alguma coisa em mim mesmo, tratando bem a minha esposa, fazendo as coisas mesmo, mas em mim mesmo eu não consigo ver. Você consegue ver? Aí que está o problema. Mas que isso tem a ver? Que isso não tem problema nenhum. Você tratar bem a sua esposa não tem problema nenhum. Tem problema se eu viver do lado bom da minha alma. Eu hoje mostrei, culminou na história de Jó. Irmão Jó, eu queria ter uma igreja só de Jós. Aí não teria problema nenhum. Todos os irmãos, todas as irmãs são Jós. O Senhor tira tudo deles. Eles não reclamam. Irmãos, eu não passaria nem no primeiro teste. Se o Senhor em um dia tirar todos os meus bens, todos os meus patrimônios, os meus filhos e as minhas filhas, irmãos, eu não sei onde estaria não. Senhor Jesus, e Jó conservou sua integridade. Eu queria ter uma igreja de Jós. Tinha nenhum problema, aparentemente. E quando Deus permitiu que Satanás mexesse na sua pessoa fisicamente, Jó ficou todo tomado de tumor maligno, coçava da ponta da cabeça até os pés. Ele tinha que usar caco para coçar. Imagina só o estado de pus, né? O estado de sangue, estado terrível, horrível. Nem de se olhar, irmãos, nós temos coragem de olhar para uma coisa dessa. Irmãos, aí a mulher dele não aguentou. Amaldiçoa a Deus e morre. Aí ele falou, você fala como qualquer doida. Nós recebemos benefício de Deus, também não podemos receber essas coisas de Deus, não é? E conservou íntegro. Irmãos, eu queria ter Jó, não é? Em tudo. Meus filhos, na igreja, os irmãos, maravilhoso. Mas irmãos, é o problema. E onde está esse problema? Como você consegue descobrir que tem um problema? E como é que consegue atrair o problema? Onde está essa raposa para a gente atrair para fora? O Senhor mandou 3 amigos de Jó. Os 3 amigos chegaram de perto, não acreditaram no que viram, não reconheceram a Jó, o estado horrível que estava Jó. Eles foram lá para condoer-se dele, não é? Para consolar Jó. E quando chegaram lá, olharam aquela situação e sentaram-se com ele no chão, sentaram-se com ele por 7 dias e 7 noites, sem
lhe dirigir uma palavra. Irmão, o que dói mais em nós não é uma dor física. O que dói mais em nós é a dor psicológica, é a alma. Eu já dei vários exemplos, né? Uma vez, onde eu trabalhava, escritório de engenharia, um engenheiro na minha frente derrubou todos os desenhos, todo em cima da sua mesa, caiu no chão. Eu fui lá ajudá-lo e coloquei tudo na sua mesa. Ele falou, eu sabia que ia passar algum bobo que ia me pegar tudo. Irmãos, ele não me agrediu fisicamente. Ele não furtou, não roubou dinheiro do meu bolso. Mas o que ele falou doeu. Mas doeu aonde? Doeu na alma. Vocês perceberam ou não? Muitas coisas, dor física não é nada, mas a dor da alma é que mostra que nós temos outra coisa lá dentro que não foi tocada, não. Jó tinha uma coisa lá dentro que é problemática e não foi tocada. Imagina se nessa noite, irmãos, eu chegasse aqui para o Evilásio, desse uns tapas nele. Pá, pá! Eu poderia dar com luva de pelica. Ia doer do mesmo jeito. Não é? Não é dor física. Na frente de vocês todos, fazer isso com o Evilásio, irmãos, a dor da alma é grande. Ou não é? Irmãos, então Deus estava querendo mostrar que tem alguma coisa lá dentro que até hoje foi camuflado pelo bom comportamento, pelo homem, aparência de um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem perfeito. Mas, irmãos, Deus quer nos mostrar que nós temos todos dentro de nós e nem nós sabemos, porque Jó não sabia. Irmãos, o que aconteceu? Depois desses 7 dias, no começo era um olhar de misericórdia. Olhar para ele, coitado de Jó. Puxa vida, como é que posso ajudar? No segundo dia, o olhar já estava assim de, deve ter feito alguma coisa errada. Porque Deus não iria castigar um homem assim, não é isso? Aí terceiro dia, ele realmente fez alguma coisa errada. E no quarto dia, já estava reprovando. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia, já estavam querendo condená-lo. Tudo com olhar, sem falar uma palavra. E Jó não aguentou depois de 7 dias. Ele começou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Saiu o rato, saiu a raposa, saiu aquele que estava escondido e muito bem camuflado. Irmão, você sabe que esse bicho que saiu é o Behemote e Leviatã. E você tem também. Está bem camuflado. É um irmão bonzinho na igreja, né? Todo serviço, você quer participar, faz tudo. Irmãos, cuidado para ver de que fonte vem o seu serviço, de que fonte vem o seu encargo. Então nós precisamos ver muito bem isso. O lado bem da nossa alma é perigoso. Ou não é perigoso? Irmão, não tenho tempo nessa noite de falar muito sobre isso. Vocês podem ouvir a mensagem. Irmãos, quando é que vocês sabem? Me mostre quantos capítulos de discussão entre Jó e os 3 amigos. Quantos capítulos? Hein? Foi até o capítulo 38, né? Discussão. Ah, mas antes disso, depois dos 3 amigos apareceu um jovem, Eliú. Esse jovem Eliú ajudou muito a Jó. Porque Jó até então argumentava, contra-argumentava. E quando chegou o jovem Eliú, mostrou para Jó, nós não temos só as coisas da esfera da alma, nem da esfera física. Nós temos coisas da esfera espiritual. Na esfera física você não entendeu porque Deus fez isso com você. Na esfera da alma você não entendeu o que Deus fez com você. Quem sabe você precisa ir para a esfera espiritual. Na verdade há um espírito no homem. E o sopro de Todo-Poderoso lhe faz entendido, lhe dá entendimento. Jó não estava entendendo agora, acho que eu estava procurando o lugar errado. Aí ele parou de discutir, deixou o jovem Eliú falar. Irmãos, como nós precisamos aprender e voltar para o Espírito. E quando você volta para o Espírito, você para de se argumentar.
Aí o Senhor Jesus aparece, Deus aparece a ele, não é isso? E diz para ele, quem é esse que com seu, como é que fala? Ó Senhor Jesus. Vamos olhar. Jó. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 38, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Você como homem, você é o homem mais sábio, você sabe todas as coisas. Tudo que os seus 3 amigos falaram de você, você rebateu. E você é tão justo aos seus olhos, que você condena a Deus para se justificar. Então você não sabe tudo. Tá bom, então vou perguntar para você, fazer um teste, vou ver se você sabe. Cinge, pois, os teus lombos como homem. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Isso quer dizer o quê? O dia em que Deus fundou a terra, lançou os fundamentos da terra, os anjos estavam. Lúcifer estava. Lúcifer viu Deus fazer tudo isso, coisas que ele não consegue fazer. Mas agora, Jó, você na verdade hoje está sendo igual a Lúcifer. Você está sendo tão arrogante, tão sabe tudo, mas você não consegue nem entender como é que eu lancei os fundamentos da terra. Quem sabe como se lança o fundamento da terra? Quem sabe? Como se lança um prédio? Eu sei fazer, porque eu sou engenheiro civil. Porque eu preciso de um terreno, fazer sondagem, que tipo de solo, que tipo de edifício, qual a carga, eu sei calcular, não é? Eu vou fazer fundamentos do edifício, para que esse edifício possa ficar solidamente sobre o fundamento. Isso eu sei fazer. Mas onde está o terreno para colocar terra? Me diga, se tens entendimento. Onde está? Eu vou lançar fundamento para a terra, onde? No espaço, no ar? Como é que nós vamos fazer? Ah, Jó, você pensa que sabe tudo. Por quê? Porque Lúcifer pensava que sabia tudo. Mas ninguém consegue competir se quer chegar perto do Criador. Então, nós somos apenas criaturas. Deus realmente é todo poderoso e onisciente, é sábio, Deus sábio. Irmãos, tudo que Ele faz, irmão, nós não chegamos nem perto. Por isso, irmãos, é melhor a gente negar logo a nós mesmos. Reconhecer a nossa incapacidade e deixar que esse Deus poderoso faça a obra. Porque nós nos sentimos muito capazes. Na igreja a gente se sente muito capaz de fazer as coisas. Irmãos, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que nós podemos fazer. Enquanto eu não negar a mim mesmo, Deus não consegue fazer. Quando eu negar a mim mesmo, mesmo do lado bom, Deus consegue atuar. Não é? Como Deus... Então vamos tirar essa curiosidade. Como é que Deus fundou a terra? Como é que Deus fundou a terra? Para a terra poder estar aqui, firmemente estar aqui nesse espaço onde nós estamos, Deus precisou criar o sistema solar. Todo o sistema solar, no equilíbrio de forças de atração, né, entre os corpos celestes aqui, é que a Terra está aqui parado. Aqui está do jeito que está. Mas para que o sistema solar pudesse estar aqui, precisou então de toda a nossa galáxia para poder estar aqui o sistema solar. E para que a nossa galáxia pudesse estar no espaço, no universo, precisamos de outras galáxias. Em outras palavras, não é fácil fundar a Terra. Jó, tão nécio. E nós somos tão nécios. Achamos que podemos fazer as coisas, irmãos. Na igreja, surgiu uma situação, surgiu um problema,
deixa comigo, eu vou fazer. Irmãos, nós somos assim, um bom homem, um homem como Jó. Irmãos, muitas vezes atrapalhamos os desígnios de Deus. Que o Senhor, irmãos, possa nos abrir nossos olhos. E no fim, irmãos, em capítulo 39, capítulo 40, o Senhor apareceu de novo a Jó. Versículo 8 ele diz assim: acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como a voz, como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Irmão, sabe o que o Senhor Deus está querendo falar para Jó? Jó, na verdade, eu criei você para reinar. Eu criei vocês realmente para se vestir de majestade e de grandeza. Eu criei você para reinar sobre todo esse mundo, toda essa terra. Só que não é reinar desse jeito. Não é reinar na sua justiça própria, na sua integridade própria. Você sabe como vai reinar? Versículo 11: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Quem é esse todo soberbo? Quem é o todo soberbo? Objetivamente é Satanás. Ele era um animal, ele era a criatura mais soberba, né? E essa vida, por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, também está em nós. E o nosso ego, a nossa vida da alma, é esse todo soberbo. Você precisa abatê-la. Aqui diz o quê? Por isso o Senhor Jesus disse, depois que revelou à igreja: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. A cruz é para mortificar. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a vida da alma por minha causa, salvá-la-á. Irmãos, esse é o nosso caminho a tomar. Abate-o. Abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Tá? Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro, então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Irmãos, quando você lidar com a sua vida da alma, você colocar seu ego à morte na cruz, irmãos, você vai ver que nossa mão direita vai nos dar vitória. Um dia diante do tribunal de Cristo, irmãos, o Senhor vai julgar exclusivamente isso, que é o quanto você negou a si mesmo. Sabe por quê? Porque o quanto eu neguei a mim mesmo é o quanto permiti que a vida de Deus cresceu em mim. E é o quanto que eu segui ao Senhor. E o quanto que eu segui ao Senhor é o quanto que eu fiz a vontade de Deus. O evangelho do reino foi pregado. Os irmãos foram cuidados. Por quê? Simplesmente por negar a mim mesmo, eu consegui fazer todas essas coisas. Por isso, irmãos, Deus hoje só requer isso de nós. Aprender como é terrível a nossa vida da alma. Versículo 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Irmãos, esse hipopótamo, na verdade, é behemote. É um bicho de antiguidade. Não é o hipopótamo de hoje. É muito maior que o hipopótamo de hoje. Imagina só hipopótamo dentro da água. Hipopótamo fica fora da água só os dois olhos, né? Dois olhinhos e aquelas orelhinhas pequenininhas que ele tem, fica ali sempre balançando por causa das moscas, né? Que ficam ali pousando e fica ali balançando, e o olhinho assim, olhando para cá, olhando para lá. Né? Isso aqui é o que hipopótamo aparece aqui na água. Bom, quem olha para o hipopótamo, dá vontade de passar a mão, não dá? Bonitinho, né? Olha só que animal inofensivo. Esse é o lado bom da nossa alma. É bonitinho. Enquanto ele não aparece, está camuflado, irmãos, é bonitinho. Mas quando provocado, esse bicho sai. Quando o bicho sai das águas, você corre, ó, perna para ti que eu te quero, não é isso? Então, irmãos, esse é o lado bom da nossa alma. E o lado mal da nossa alma não precisa disfarçar mais nada. Qual é? Capítulo 41. Pois tu com anzol
Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Irmãos, esse crocodilo aqui também não é o crocodilo que conhecemos, é o Leviatã. Era um animal enorme, poderosíssimo. Versículo 34, ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Irmãos, esse é Satanás que olha para o alto. Quem está no alto dele é Deus. Ele despreza até Deus. Ele é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então respondeu Jó ao Senhor: Senhor, chega, eu já vi na minha vida da alma, do lado bom, olha só, tem Bemote e tem Leviatã. Tenha misericórdia de mim. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso que o irmão Dong, irmãos, tem tanto encargo para falar sobre a vida da alma, principalmente o lado bom da vida da alma. Se não, irmãos, nós vamos lutar nessa batalha para conquistar a terra com a nossa força natural, irmãos, nós vamos ser derrotados. Porque o Espírito é que tem poder. Se nós não demos lugar para a vida e o Espírito atuar, irmãos, nós já estamos derrotados. Porque nós estaremos lutando contra os poderosos desse século, contra as coisas sábias desse século, contra os de nobre nascimento, que estão sendo usados por Satanás para influenciar esse mundo, levando o planeta todo, irmãos, a situação de um governo debaixo de Satanás, um controle central ferrenho, terrível. Irmãos, eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Isso está muito perto de acontecer. Por isso, irmãos, o que nós devemos fazer hoje? Não adianta lutar contra isso, porque está profetizado. E o Senhor nem nos deu encargo para lutar contra isso. Nós precisamos lutar positivamente. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por isso, irmãos, precisamos usar todos os meios que possuímos. O SEAP tem que ser uma ferramenta na mão do Senhor para alcançar as pessoas, batalhar para expandir o reino de Deus nas cidades. Nós precisamos de muitos comportores, levar essa palavra a tantas pessoas necessitadas. Quanto maior é a pressão, irmãos, do surgimento do anticristo, invertendo todas as coisas nesse mundo, com esse rolo compressor, e pouco conseguimos fazer. Quanto maior o rolo compressor, irmãos, maior é o clamor no interior das pessoas. Não sei se você sabe disso. Muita gente está com clamor no seu interior. Irmãos, basta nos levar a palavra de Deus e chegar a elas vão se abrir para você. Elas vão dizer: é dessa palavra que eu preciso. Eu preciso de reunir mais com vocês. Eu preciso estar junto com vocês para me receber mais essa palavra. Irmãos, isso estou falando não de boca, estou falando de conhecimento. Por isso, irmãos, nós precisamos sair. Precisamos ter contato com o público. E nossos locais de reuniões também precisam mudar de conceito. Precisamos mudar o nosso conceito com relação ao local de reuniões. São Paulo, nós temos 19 locais de reuniões até quinta-feira. Na sexta-feira surgiu o 20º local de reuniões. Sabe por quê? Sabe como surgiu? É que através das palavras que o Senhor tem falado através do irmão Dong, mostraram para nós que nosso conceito com relação ao local de reuniões, irmãos, ainda está muito envelhecido. O conceito de local de reuniões, nós tínhamos 19 locais de reuniões, a maioria dos locais de reuniões é alugado. Nós alugamos um lugar, um edifício, um salão, uma casa, onde usamos
2 ou 3 noites, ou 2 ou 3 períodos por semana. E na maioria do tempo, fica fechado. Imagina só, nós tínhamos uma meta inicial de ter 50 locais de reunião na cidade de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes. E nós queríamos, já pensou, 50 locais de reunião desse tipo. Se eu calcular por baixo, aluguel médio de cada local de reunião de R$2.000, nós vamos gastar R$100.000 por mês para manter 20 locais de reuniões, para usar 2 ou 3 vezes por semana. Não é totalmente contraproducente? Improdutivo? Aí o Senhor nos acordou. Esse último encargo que o irmão Dong está falando, irmãos, nos acordou. Nós precisamos atentar para levar, pulverizar nossos locais de reuniões para os bairros. Precisamos ir onde as pessoas estão. Precisamos não mais ter aquele conceito de local de reunião alugado, às vezes num lugar escondido, terceiro andar, segundo andar, nos fundos, ou numa casa misteriosa, ninguém sabe o que é. No máximo tem uma plaquinha, igreja em São Paulo, mas ninguém sabe como é que funciona isso aí. A porta está sempre fechada. E terça-noite, entra alguns com a Bíblia debaixo para orar lá. E fica uma coisa misteriosa, ninguém sabe o que é aquilo. Irmãos, nós estamos indo contra a maré. Nós precisamos mudar nosso conceito. Graças a Deus, irmãos, nós passamos a ver que nós precisamos ter casas de reuniões. Não estamos nem chamando de locais de reuniões, estamos chamando agora de casas. Casas em que nós podemos abrir junto ao público, abrir para o público. Funcionar durante o dia. Durante os dias da semana, nós estamos abertos para o público entrar. Então, para que isso possa ser operacional, nós então colocamos um café. E o café pode ser o Bucafé. Os irmãos entendem, não sei se os irmãos estão percebendo. Se eu for do ângulo, do prisma de Bucafé, muitos vão bloquear, vão ficar bloqueados, vão ficar travados. Ah, Bucafé é um comércio, é uma cafeteria e tal. Irmãos, não. Bucafé veio acalhar essa necessidade da igreja. A igreja precisa ter casas de reuniões abertas para o público. E como é que nós vamos manter essa casa aberta todo o tempo para o público? Graças a Deus, o Senhor nos deu o Bucafé. Nós podemos ter um lugar para tomar café, temos os livros ali, irmãos, aí as pessoas começam a entrar para todos os dias, irmãos, contactarmos as pessoas. Você acha isso uma coisa pequena? Irmãos, vou dizer para vocês, quando começou o encargo, um local de reunião na igreja em São Paulo, local 13, ficava num bairro, de certa forma, era um local de reuniões que tinha poucos frutos. Os irmãos ali não cresciam em número. Irmãos, um irmão pegou encargo pelo Bucafé. Eles transformaram um local humilde e tal, até que transformou um Bucafé. Irmãos, nós deixamos eles desenvolver o encargo deles sem muito paternalismo. Aí um deu um freezer velho, outro deu uma geladeira velha, um deu as mesas, as cadeiras, tal, um balcão, tal. Irmãos, começaram a funcionar desse jeito. Irmãos, olha só como o Senhor honra. Do lado desse Bucafé, do lado do local de reuniões, que virou uma casa aberta para o público, tem uma escola de inglês, um curso de inglês. E o professor começou a frequentar o Bucafé, essa casa de reuniões, juntamente com os alunos dele. E eles iam sempre para esse lugar e chegaram para perguntar para os irmãos se podiam fazer uma aula de inglês ali no Bucafé, perguntando o seguinte: vocês têm alguém que sabe falar inglês para trazer essa palavra para nós em inglês? Irmãos, claro, na igreja tem irmãos que falam inglês. Irmão, nós fizemos uma palestra, pregamos o evangelho para todos eles em inglês. Invocaram o nome do Senhor. Oh Lord Jesus!
Se fosse uma casa, um local de reunião fechado, só abre terça à noite, sexta, sábado à noite, irmãos, iria ter esse fruto? Iria ter esse fruto. E logo depois apareceu um pastor com um amigo para tomar café ali. Esse pastor começou a ver, o que é isso aí? Nunca vi isso aí e tal. Aí começou a ver os livros, os irmãos começaram a ter comunhão com ele, jornal Árvore da Vida, etc. Tal. Irmãos, esse pastor veio para conferência em São Paulo. Outro fruto. E mais um fruto. Um grupo de senhoras católicas reuniam de casa em casa, perguntaram para o irmão se podia reunir lá. O irmão falou, claro que pode reunir aqui. Aí elas começaram a reunir lá no Bucafé. Aí começaram a perguntar para ele, olha, toda vez que a gente vem aqui, vê você trabalhando sozinho, servindo sozinho, por que você não contrata uma moça? Ele falou, a receita ainda não dá. Elas falaram assim, nós vamos arrumar uma moça para você. Mas eu não tenho dinheiro, não se preocupe com isso. Elas arrumaram uma moça que não ainda tinha aceitado o Senhor. Essa moça começou a ajudar. Irmãos, em pouco tempo invocou o nome do Senhor. Mas depois disso, olhava para os livros, as pessoas entravam aqui e perguntavam sobre os livros. Ela falou, eu não entendo nada desses livros, eu preciso entender. Ela começou a estudar. Todo o tempo que tinha, estava lendo o livro, lendo o livro. Irmãos, hoje virou uma colportora ali. Se o local de reunião fosse fechado do jeito tradicional, iríamos ganhar? Não. E mais recentemente, vocês sabem que até pouco tempo atrás, as rádios comunitárias eram ilegais em todo o Brasil. Mas de repente o governo começou a legalizar algumas rádios. E uma dessas pessoas ganhou uma licença dessa, uma concessão para a zona leste de São Paulo. Então ela acabou de ganhar a concessão e ela entrou com um amigo foi tomando um café e tal, e perguntando para o amigo, você conhece alguém que saiba como montar uma emissora? Porque eu ganhei o direito de abrir, mas eu não sei, não entendo nada disso. O irmão que estava cuidando do Bucafé era especialista nisso. O irmão falou, eu sei, eu vou ajudar você a montar. Só que com uma condição, você vai nos dar 2 horas por dia para a gente falar da palavra do Senhor. E hoje, irmão, nós temos uma rádio ali na Zona Leste falando 2 horas por dia do alimento diário e da palavra do Senhor. Irmão, um lugar simples. Começou assim. Começou com freezer velho, geladeira velha. Claro, hoje nós ajudamos. Hoje está bonitinho, né? Irmãos, você acha que não precisa fazer coisa do outro mundo, não precisa sofisticar. Precisa fazer, depende do lugar. Faça uma coisa simples. Um lugar ali dá para reunir 20 pessoas, tá bom. 30 pessoas, tá bom. 50, melhor ainda. Mas não se importa com isso, irmãos. O importante, irmãos, é que a nossa palavra está à disposição das pessoas e nós estamos abertos para receber o público. E assim, irmãos, o local de reuniões que era infrutífero, passivo, morto, agora o local de reunião passou a ser uma coisa viva, que trabalha ativamente para produzir fruto. E mais do que isso, irmãos, a hora que nós espalharmos isso pelos bairros, nós precisamos de mais irmãos responsáveis. Não é? Antes nós tínhamos responsáveis dos locais grandes, 100 pessoas, 150 pessoas, irmãos responsáveis. E entre 150 irmãos, são poucos irmãos responsáveis, perto de todos os números de pessoas. Irmão, nós temos muitos irmãos com potencial. Não temos ou não temos? Mas pelo fato de ter muita gente já na frente, a gente não tem muito espaço. Aí então nós ficamos sempre na sombra e descansamos debaixo da sombra dos irmãos. Não é? Irmãos, nós precisamos nos expor à luz do 4º dia. Agora, no seu bairro, pode ter uma casa de reuniões. Não faça isso por ambição, mas faça isso porque o Senhor te dirigiu a fazer isso, em comunhão com os irmãos. Irmãos, ali você pode aprender e amadurecer muito mais na hora que você assumir uma responsabilidade. Quantos aqui querem se expor ao sol desse jeito? Hein? Um irmão que nós ajudamos desde o começo da sua vida, quando entrou para a igreja, ele é um irmão empresário. Cuidamos dele, né, tal. Graças a Deus, ele comprou uma propriedade para a fábrica dele numa cidade vizinha de São Paulo. Ele mudou-se para lá
e começou a pregar evangelho. Irmãos, rapidamente uma igreja se levantou. Sabe o que ele me disse semana passada? Ele falou: Pedro, você sabe que você cuidou de mim todo esse tempo. Eu vou te dizer uma coisa, a coisa que me fez crescer mais de vida foi quando eu me vi, eu estava na frente dessa igreja recém-nascida, e eu agora estou tendo que colocar meu ombro, a minha responsabilidade. Agora eu não tenho como fugir. Antes tinha outros irmãos, quando eu não podia, eu estava fora, não é isso? Mas agora não tenho como fugir dessa responsabilidade. Foi esse período que eu cresci mais, amadureci mais. Irmãos, o Senhor quer tirar todos os talentos enterrados aqui, ó, desenterrar para usar. Um talento o Espírito nos deu, hein? Ganha outros para... ganha outros. Você tendo um, você pode ganhar outros. É só não enterrar esse um. Se você não tem nenhum, aí fica difícil. Mas você tem um, pelo menos um. Tira esse um da terra e coloca para funcionar. E não só isso, irmãos, uma casa de reunião como essa faz um igrejar mais presente. As irmãs donas de casa, não é isso? Terminou seus afazeres domésticos, vai para Boa Café, vai para casas de reuniões, não é? Em vez de não ter o que fazer, vai passear no shopping, gasta dinheiro, né? Melhor ir para lá, na casa de reuniões. Você pode ajudar a atender as pessoas, pregar evangelho. Você pode convidar uma vizinha sua para tomar um café lá. Você pode levar algumas senhoras para fazer um estudo bíblico ali. Não pode? Os irmãos também que trabalham, não tem muito tempo para ficar todo o tempo lá, mas certamente tem uma hora do almoço, tem um momento e tal, e que você está em contato com amigos, com cliente, com fornecedor. Fala: vamos tomar um cafezinho? Onde? Ah, tem um lugar que eu conheço, é muito bom. Leva a pessoa para tomar um cafezinho lá. E vai encontrar um ambiente maravilhoso. Irmãos, os irmãos daquela região não precisam ver o local de reunião só para usar na terça-feira, domingo, na reunião de oração, ou sábado à noite, uma reunião, né, de caráter ministerial. Irmãos, o local de reunião ficou vivo, a casa de reunião ficou viva. Todo o tempo nós podemos estar aberto para público. Então foi dentro desse encargo que da Casa 1, os irmãos da Casa 1 de São Paulo, que moram mais para o centro, na região de Higienópolis e Santa Cecília, eles oraram diante do Senhor para procurar uma casa assim. Irmãos, rapidamente, quando o encargo vem, o Espírito também atua. Eles acharam uma casa nessa semana. No final da semana passada, eles acharam, e essas semanas eles entraram em contato com o dono. E o Senhor abençoou tudo. Quinta-feira fecharam o contrato e sexta-feira pegaram as chaves. E hoje de manhã eles estão limpando e hoje à noite já estão reunindo lá. Local 20, Casa 20 São Paulo. Uma casa de reunião, olha, uma coisa não é muito larga, né? Irmãos, mas dá perfeitamente, tem 3 salas atrás, um espaço, né, para café, para as mesas, tem 3 salas atrás, ainda uma cozinha lá no fundo. Irmãos, é bom demais. Não precisa sofisticar. Irmão, nós precisamos ter acesso, dar acesso ao público. Precisamos contatar as pessoas, porque Deus está preocupado em você e eu apacentarmos os cordeiros. Pastorearmos as ovelhas e apacentarmos as ovelhas. Que tal, irmãos? Eu queria continuar, mas vou parar por aqui. Espero que vocês possam pensar um pouco nisso. Amanhã nós vamos entrar um pouco sobre sair do Egito, como nós vamos conquistar a terra. Mas eu acho que hoje já demos uma pré-figura, né? Um esboço do que nós podemos fazer. Irmãos, nós somos muito poucos. Somos coisas loucas desse mundo, nós somos coisas fracas desse mundo, nós somos coisas desprezadas desse mundo, mas, irmãos, o Senhor, quando nos usa, o Espírito pode fazer muito mais do que os poderosos dessa terra. Irmãos, nós não somos ninguém, mas o Espírito pode nos usar. Por isso, irmãos, a partir dessa conferência, o Senhor quer mudar a nossa postura. Sair da comodidade. Vamos servir ao Senhor. Amém. Vamos nos levantar, pequenos grupos, vamos nos encorajar mutuamente. Tem um novo começo aqui com o Senhor.